Olá, o podcast Isaac falando com você. Hoje tem a honra de fazer itinerante e tem a participação especial da doutora Jomara Kinoff, Perfeito. nossa, presidente da Comissão de Defesa e Proteção Animal da OAB Barra da Tijuca. Desde já, agradecer a sua iniciativa de estar aqui desenvolvendo um tema tão complexo e evidente hoje na sociedade e também a nossa presidente Renata Mansur, doutora Renata Mansur, que disponibilizou uma comissão de suma importância para a sociedade. Doutora Jomara, por favor, fale um pouco mais sobre o seu trabalho e como podemos, de alguma forma, orientar aqueles que nos assistem. Obrigada pelo convite. Primeiramente, estar aqui com vocês, um canal tão bacana e falando da coisa que eu mais gosto, que é animais. Causa animal. E hoje, a proteção deles. Como que a gente pode ajudar, como que a sociedade civil pode atuar ajudando esses animais. Afinal de contas, a gente entende que sem animais não vai ter planeta. É uma coisa ligada na outra. Eles não têm voz. Mas a gente já está avançando. Avançamos bastante, né? Sim, a gente já tem avançado bastante, tem bastante coisa acontecendo, e eu estou aqui para isso, para falar para você, para falar para os seus seguidores essa situação. Eu, assim, sou advogada, antes eu sou publicitária, antes de ser advogada, e escolhi, né, trabalhar para os animais. É um direito relativamente novo, né? Nem os advogados têm, né, todo esse Propriedade ainda no assunto, conhecimento, né? mas tem muita coisa a ser feito por eles. É um nicho de mercado, como qualquer um outro. Basta a gente descobrir e atuar nisso. E esse é um dos trabalhos que na OAB a doutora Renata Mansur abre esse espaço, né, de cursos de conhecimento. Mas tudo começou desde pequena, né? Que eu gosto de animais. E mas não tinha essa consciência, as pessoas, nem eu, nem ninguém, tinha essa consciência da importância dos animais, o que significam os animais na nossa vida, no planeta, que eles precisam de ajuda, que eles são dependentes. Totalmente. E só entregam amor, carinho, afeto. Exato. Assim, você descobre coisas que você não tem a menor noção quando você não os tem. Então, com o Getúlio Vargas, foi a primeira lei sobre os animais. Mas ficou lá, esquecidinha, né? Ninguém mexendo, o direito também não socorria a esses, até que veio a Constituição Federal em 1988. E aí não teve jeito, né? Graças a Deus tem o artigo 225, né, que protege a fauna, a flora. Sim. E aí dali vieram outros desdobramentos. Mas até ali, todo mundo sabia que tinha na Constituição a proteção dos animais. Mas ficou ali, quietinha, ninguém mexendo. E as coisas foram num desenrolar de maus tratos sem cabimento. E aí os protetores, assoberbados, né, começaram a cobrar, os políticos começaram, os legisladores começaram a identificar que era necessário proteger esses seres também. Mas a partir de 88, A partir de ou 88. entendi. Então, cuidadores, eles começaram a se manifestar, já começou a acontecer uma movimentação social a partir da Constituição de 88. Isso. Porque Porém, tinha já alguma tinha um legislação norte, forte. já tinha um norte no ordenamento jurídico. Isso. Entendi. Isso. Então, os protetores, sempre, né, nós tivemos protetores, ficaram assoberbados e os políticos começaram a ver, os legisladores, enfim, a necessidade de se tomar um caminho mais sério. E hoje nós temos boas leis, mas que precisam ser efetivamente cumpridas. E esse é um trabalho que na OAB, as comissões da OAB fazem muito bem. Então, nós cobramos, estudamos, propomos também legislações, emendas, né, sugestões. Agora mesmo, recentemente, nós sugerimos algumas mudanças, algumas emendas na recente possibilidade de alteração no Código Estadual de Proteção e Bem-Estar dos Animais, os quais está sendo, né, o relator é o Carlos Mink, mas o presidente da comissão da Alerj, o deputado Dino, está capitaneando isso também muito bem. Então, foi bem cheia essa audiência, muita gente já profundamente conhecendo a situação dos animais, a situação da legislação, propusemos várias alterações e que, se forem aprovadas, né,
na Alerj, vai ser um avanço assim maravilhoso. Aconteceu audiência pública na Alerj para tratar do tema e participou como relator o deputado Carlos Mink, juntamente com o deputado Marcelo Dino, é isso? Então juntou essa audiência pública com a Comissão de Direito, Defesa e Proteção dos Animais, com a de Meio Ambiente também. Sim, sim, porque faz parte, está tudo interligado, né? Caramba, Por que eu fiz essa pergunta? Porque são causas nobres para serem discutidas, para levar para a sociedade o que ela realmente precisa, que é eficácia no atendimento. E com isso, consegue no parlamento unificar a esquerda e a direita, né? Sim, não tem, porque a Isso. proteção animal não tem lado. E eu acho isso muito, muito bonito. Deixo aqui já registrado o meu forte abraço pro deputado Carlos Mink, nosso eterno ministro de Estado, e também o nosso deputado Marcelo Dino, que faz um trabalho por segurança pública, e o outro de meio ambiente, e mesmo independente de sigla partidária, estão aí lutando pelo bem comum. Isso é muito importante. E por conta da causa animal. Olha o nível que já chegou. A coisa está ficando proveitosa, está avançando, porém precisa levar informação pro pessoal, não é isso? Sim, as pessoas também precisam buscar essas informações para poder fazer o melhor, fazer mesmo com que essas leis sejam cumpridas. E o que acontece? Você falou em segurança pública. A proteção animal também é uma questão de segurança pública, tendo em vista que hoje nós temos várias legislações criminais. Hoje Sim. nós temos a Lei Sanção, que foi um avanço maravilhoso, que é aumentar a penalidade desses criminosos, que antes entrava, né, no GCRIM. Sim. Então, pagava uma cesta básica, uma coisa qualquer ali, fazia uma transação ali penal e estava tudo certo. E o cidadão saía pela porta da frente e ficava por ali. Não é mais assim. Então, nós conseguimos que fosse aumentada essa punibilidade de 3 anos a 5 anos. E se acontecer o óbito, 1/3 da pena também é aplicada. Atenua. Não, atenua não. Agrava. Agrava? Com a morte do animal, agrava. Nossa. 1/3 da pena. E o que acontece? Também tem outros desdobramentos. Esse indivíduo ele vai ser impedido de ficar com outros animais, de receber de volta aquele animal, caso tenha sobrevivido, voltar para ele, pagar custos que ele tenha provocado, né? Alguém está pagando aquilo ali, né? Para o animal. É uma lesão que foi causada, né? Então, assim, hoje não é só a questão da responsabilidade civil que se encontra no CPC. Hoje a gente tem leis diferenciadas, tanto municipais quanto estaduais, quanto federais. Essa lei sanção, ela é federal, é muito séria. Então, ela veio alterar um artigo da lei 9605 de 98, olha só isso. Nossa. Que trata dos crimes ambientais federais. Então, foi um avanço muito grande. Hoje nós temos deputados federais na bancada, né, animal em Brasília, também defendendo coisas maiores. Mas hoje, tanto os vereadores no Rio de Janeiro e em outras cidades, como os deputados estaduais, também estão vendo que podem fazer muita coisa aqui e até mesmo cobrar em Brasília. Então, fica essa dica de uma militante, de uma advogada, de uma presidente de comissão que trata dessa pauta direito, defesa e proteção animal, porque se realmente se tornar tendência, nós conseguimos avançar isso para os municípios. Nós estamos falando do Rio de Janeiro com 92 municípios, 7 regiões. Então, se conseguirmos levar essas informações, elas podem se tornar modelo para o município de Varriçai, um exemplo. O que acontece? Essa audiência pública foi muito importante porque muitas coisas no Rio de Janeiro nós já temos municipais, mas os outros municípios não. E nós somos demandados muito também por municípios mais próximos. E o que acontece? Nós pensamos muito naquele município, perto até da gente, que não tem nada. Mas que vai ser beneficiado se a lei estadual passar. Então, esses municípios vão ser defendidos pelo Código Estadual. Porque é muito complicado.
procuram a gente por alguma situação de maus tratos, não tem legislação lá municipal. E também a estadual não estava alcançando. Então, agora, sendo aprovado, é muito importante. A gente está muito contente com essa movimentação Avançou bastante? na LERJ. Agora, a gente está torcendo que tudo seja, né, aprovado. Por exemplo, uma delegacia. Tem a DPMA, né? Tem a DPMA, que é maravilhosa, os funcionários, servidores são maravilhosos, mas não dá conta. É a demanda tão grande assim? Não dá conta. A DPMA Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Então, eles lá fazem de tudo. Nossa! Do corte de uma árvore a um rio, ou canal, ou lagoa que esteja sendo poluído. A demanda é muito grande. A de animais. E animais é tudo. São os animais silvestres, super importante. A gente tem milhões aí de feiras com animais clandestinos ali sendo vendidos e pessoas comprando. E boa observação, relacionada a animais silvestres. A legislação, que nós temos o IBAMA, a legislação, ela atinge a esse tipo de nicho, porque a gente está falando de legislação federal e legislação estadual e também a municipal. Não conflita competências? Depende do que esteja acontecendo naquele momento, naquele local, com aquele animal. Aí sim, pode ter o conflito, mas você vai sempre buscar a que beneficia melhor aquela situação. Entendo. Então, aqui no município, nós temos a Secretaria de Meio Ambiente, temos a Secretaria de Proteção dos Animais e, por eles, nós temos a Patrulha Ambiental. A Secretaria de Meio Ambiente. Então, nós temos a Patrulha Ambiental, que nos ajuda muito, são excelentes servidores, mas que precisam de equipamento adequado. Nossa! O Rio de Janeiro é imenso, é a Mata Atlântica, todo o Rio de Janeiro. É muito animal. Eu fiquei sabendo que teve um caso de maus tratos no interior, numa fazenda, e parece que teve o recolhimento dos animais, teve uma ação que envolveu até policiais, porque encaminharam para a delegacia. A coisa, ela parece simples, mas é muito mais complexa, né? Muito. Hoje, qual seria, sabendo dessas ações, qual seria hoje a principal ferramenta de solução desses problemas? Para onde vai levar o animal? Como vai levar? Tratar dele como seria? Doar esse animal de maneira responsável? Existem esses meios e essas ferramentas? É um conjunto de coisas necessárias a serem feitas, cumpridas, porque muita coisa a gente já tem. O que acontece? Primeira coisa, para onde levar os animais? É muita demanda de maus tratos, é muito animal abandonado, que obviamente é maus tratos. Enfim, tudo vai cair em maus tratos. Você precisa ter onde levar esses animais, e já tem várias ideias, né? Casas de passagem, lares temporários remunerados, ideias que precisam ser efetivamente colocadas no papel, aprovadas e seguidas. Porque também é difícil você fazer a coisa na prática acontecer. Então, eu até entendo essas dificuldades, mas se faz urgente. Então, por exemplo, essa fazenda que você falou, vários animais vão para onde? A polícia vai lá, leva um veterinário, porque só o veterinário que pode atestar maus tratos em animais, só um veterinário. Apesar da gente estar vendo aquilo ali a olho nu, mas o veterinário é que atesta. E porque precisa da formalidade, da materialidade por escrito? Isso, vai dar um parecer, né? Porque isso vai virar processo judicial, envolve a polícia. Só que, se não tiver para onde levar esses animais, muitas ações e operações não se concretizam por isso. Porque defensores nós temos muito, legislação nós temos muitas, mas para onde levar? E hoje é uma necessidade muito grande, não tem lugar para todo mundo, nem para adoções responsáveis. Não tem comida para todo mundo, não tem lugar para todo mundo. É desanimador, gente. Eu estou falando isso porque a gente vivencia todo dia e casos assim piores do que o outro. E para você que nos assiste, nos acompanha, podcast Isaac falando com você é isso. Bem-estar social, segurança pública e temas da atualidade. De repente, você que não vive essa realidade ou não tem conhecimento sobre esse nicho, nós precisamos entender o seguinte. Nós damos o que temos. Se um ser humano maltrata um animal que está ali para recebê-lo bem, esperando um carinho, independente do dia, do sol, da lua,
da chuva, do calor, do frio, e sempre está ali com aquela alegria no olhar, e uma pessoa fazer mal a um animal desse, tá errado. Eles são irracionais. E de maneira sensível, apresentam um amor incomparável. Só falta falar. E quando eu digo assim, não há lugar para todos, porque nós pegamos situações, todo mundo vivencia isso, animais que já tinham acolhimento. Só que lá dentro daquele acolhimento ele era maltratado. Vai para a rua, ou tem uma denúncia, e você tira ele daquele ambiente. Então, arruma outro espaço para ele. Então, não dá. Têm que ser pessoas responsáveis, que amem os animais, que compreendam os animais, que lutem por ele, que façam de tudo para que ele tenha um bom ambiente. O que eu digo em relação a cuidar do animal não é aquela coisa assim de botar roupinha, humanizar o animal. Não. É dar Aí já é loucura. É dar para ele dignidade. Né? Dignidade. Você falou em bem-estar social. A situação na cidade do Rio de Janeiro, vamos falar de Rio de Janeiro, é uma situação muito difícil nas ruas. Muitos problemas. E a gente tem muitos moradores de rua, em situação de rua, que têm os animais. É mesmo? Muitos. Uns porque gostam, outros porque querem explorar esses animais. Seja sexualmente, seja pegar dinheiro na rua, seja receber ração e vender. Tem milhões de coisas horríveis que acontecem nas ruas. É o que eu acabei de dizer. São práticas como vou dizer, da parte negra humana que eu não consigo compreender. Exemplo, eu aprendi com meu pai, que Deus o tenha, o seguinte, meu filho, se você tiver um animal, isso lá atrás, meu pai era uma pessoa, como eu vou dizer, daquela época, né? Vocês já imaginaram, né? Só que era uma pessoa de uma sabedoria que eu fico assim parado pensando nas coisas que ele me ensinou. Se tiver um animal em casa, você faz o seguinte, quando você chegar com um animal mais novo, você avisa pra ele que esse aqui agora vai fazer parte da casa e dá pra ele cheirar. E por incrível que pareça, isso funciona. Por quê? Eu tenho uma cadela em casa. Lá em casa parecia, digamos assim, um zoológico, né? Eu tinha cadela, coelho, tudo por conta das crianças. Um pássaro e o que mais? Um gato. Aí o coelhinho faleceu, o passarinho também faleceu, já de idade, ficou muito tempo. Eu ganhei de presente, inclusive, os dois, o coelho e o passarinho. E o gato, que é macho, e minha cadelinha estão lá até hoje. É incrível, ele pede pra sair, pede pra entrar e fica ela lá, ó, olhando ele sair, olhando ele entrar. É incrível o respeito que ambos têm. As espécies. Por um gesto simples. De só, ó, Pintado, eu chamo ela de Pintado e o outro de Negão. Eu falei, Pintado, ó, esse aqui é o Negão, ele vai começar a ficar com a gente aqui em casa. E isso já tem anos, já são idosos. E o ser humano não consegue entender o que é respeito ao próximo. Seja humano ou não. Verdade. Hoje nós temos a lei até a favor que conseguiu entender que os animais, não estou falando de animal pet não, animais como um todo, eles são seres sencientes. Então nós já temos legislações em alguns municípios, em alguns estados que já reconheceram, o Rio de Janeiro também já reconheceu. Né? Tem uma luta em Brasília, né, nessa alteração do Código Civil, que está caminhando também para isso. Será que vem agora nessa nova reforma? Estamos aguardando que sim. Nós temos um representante, que é o Dr. Vicente Ataíde Júnior, que estava nessa audiência pública, é uma sumidade, né, na causa animal, no entendimento do direito animal. É uma pessoa que nós respeitamos muito, já o recebemos aqui, ele é de Curitiba, né? Nós já recebemos ele aqui por 2 vezes na OAB Barra e as palestras dele são maravilhosas. Ele é um juiz federal, mas ele estuda e divide o conhecimento dele na área de direito animal. Então, o animal já é considerado, reconhecido como ser senciente. Isso vai nos ajudar muito, porque hoje no Código Civil não tem um capítulo de animais, tem assim, o animal é objeto. Então, se ele é um objeto, é tratado desse jeito, né? Que a gente tem visto aí em tudo quanto é lugar. E está tramitando uma lei também em Brasília para reconhecer a família multiespécie, que aí vai trazer esse reconhecimento. Essa família multiespécie, como seria?
A família multiespécie, seres humanos, é uma família comum, normal, né, de seres humanos, e agora, com o reconhecimento do animal ser senciente, a entrada dele nas famílias, com toda essa conscientização, virou a família multiespécie, várias espécies na mesma família. Pegaram o conceito de família, que tem por objetivo ali, como essência, o amor, e para trazer, de repente, uma responsabilidade civil, com chip, controle, né? Hoje nós temos alguns julgados onde o animal, ele é a parte no processo, ele, nas separações dos casais que tenham, né, um filho animal, tem a guarda, discute-se a guarda, discute-se a pensão, porque tem um custo muito alto. Eu vou te falar, é um custo alto. E as pessoas não têm a consciência, quando adotam um animal, Da responsabilidade da que é. responsabilidade do que ele vai gastar, pelo menos durante ali uns 15 anos. Por exemplo, um cachorro, um gato, né? Então, quando a gente fala assim, cão e gato, a gente não pode esquecer, como eu falei, e tem que ter esse conhecimento, cavalo. Então, Animais de grande porte. então, calma aí, que isso é conversa pro nosso segundo bloco. Não vamos dar... Já tem spoiler, já tem spoiler. Estamos aqui na OAB Barra, no podcast Isaac falando com você de maneira itinerante, com a doutora Jomara Knopf, Isso. presidente da Comissão de Direito, Defesa e Proteção Animal da OAB Barra da Tijuca, nessa Casa do Povo, na Casa da Cidadania, porque sem advogado não há justiça. Não sai daí não, já estamos voltando.